Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje. Hoje com um papo bem especial, estou com as meninas do Prana Energia Vital. Como todas as sextas-feiras, nós gostamos de trazer esse assunto leve para você, pensando que, poxa, sexta já inicia um dia bem mais tranquilo, final de semana está próximo. Então hoje nós vamos falar sobre lua e ginecologia natural. Qual é, né, essa conexão entre lua e ginecologia natural? Mulheres também vão se perceber um pouquinho quando a gente vai falar sobre ventre, sobre as questões femininas, e lembrando que não é só mulher que tem o feminino dentro de si. Então a gente vai falar num geral, tanto para mulheres quanto para homens. Fica conosco, o papo tá pra lá de especial. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa chegue até você. A Pedras Andretta, aos supermercados Porta, ao Café e Tabacaria Estoril, a Casa Gamba, Restaurante e Cantina Mascaron, a Lojas Regla, a Charmot Chá de Verdade, a Fleur para Alisson Pinheiro, ao Prana Energia Vital, a Clínica Fabielle Espanhol e a Ótica Bem Ver. Então, um agradecimento especial a todos esses nossos patrocinadores que fazem com que conteúdos como este cheguem até vocês. E então, com o nosso papo, Julie, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no programa. Vamos falar sobre lua e ginecologia natural. Vamos lá então. O programa de hoje tem muitas novidades, até para o pessoal que está em casa compreender essa questão, né? De quando a gente fala em lua, essa questão das emoções e o quanto a Kelly também fala em alguns programas, né? Sobre essa lua vindo como regente desse ano. E ela vai estar convidando para que a gente olhe para essas emoções. Então a ginecologia natural vem com esse aspecto voltado para as mulheres, mas também trazendo a questão dos homens, né? Porque todos nós temos o feminino e o masculino. Então, esse programa promete. Com certeza. Julie, quando a gente fala aqui sobre... Bom, quando abriu o programa, devem ter visto, né? Uma tenda vermelha e a Laura, dama de vermelho, aqui no programa, só para fazer parte, né? Só para combinar com a... Mas nós hoje vamos falar bastante sobre o feminino que habita entre homens e mulheres, ok? Mas a gente vai falar também sobre muito o feminino, como a gente poderia estar tratando esse nosso feminino para quem é mulher e tem todo... São ciclos de toda mulher. E lidar com eles, se conectar com eles e entendê-los faz muito bem. Sim. O que acontece? Nós nos identificamos com o elemento lua, né? Então, a lua é a representação do feminino, assim como o sol é a representação do masculino. Então, quando a gente vai lá estudar o yin, o yang, né? Essas polaridades, a gente começa a trazer isso para o nosso dia a dia. Então, o que acontece? Somos feitos de óvulo e espermatozoide, né? 50%. Então, nós temos as duas polaridades. Ok, tenho o meu processo feminino, nasci mulher, tenho útero, tenho um ciclo, né? Tenho essa caminhada aonde eu vou passar pela menarca, vou passar pela minha fase reprodutiva, né? E depois eu vou entrar na minha menopausa. Então, eu tenho um processo cíclico, assim como a natureza, assim como o processo de tudo que está vivo na Terra. E aí a gente entra na questão da lua. Porque a lua, ela se apresenta para nós também em movimento. Ela não está sempre igual. Ela não é sempre uma lua cheia, uma lua nova, crescente, minguante. Ela está sempre em movimento e transformação. Então, nós mulheres cíclicas, nós vamos perceber essa ciclicidade também no decorrer do nosso mês. Então, nós vamos ter a nossa lua cheia, nós vamos ter a nossa lua crescente, minguante e nova. Então, nós vamos passar por essa caminhada. Então, quer dizer que durante um mês, durante um ciclo, eu sou 4 mulheres em uma. Então, muitas vezes a gente pensa, hoje eu tô com a minha libido lá em cima, tô pronta para produzir, para fazer coisas, tô com a minha criatividade pro externo, para fazer... O que isso significa? Que lua é essa em mim?
né? Ou, nossa, eu tô com a minha libido lá embaixo, tô querendo me recolher, ficar quietinha. Nossa, como o silêncio tá me soando agradável nessa fase. Então, é esse olhar para essa ciclicidade. E quando a gente vê que estar nesse período do mês, estar nessa fase da lua pessoal, me causa um conforto. Não, tá tudo bem eu estar me sentindo assim, porque essa fase me convida para isso. Então, trazer essa leveza, né? O problema é levantar de manhã e dizer, nossa, de novo eu tô com a lua, né? Eu de novo não quero levantar da cama. Não sair dessa lua, né? Sim, e acontece muito. Pois é, e aí que a gente tem até uma música que fala mulher de fases, e nós temos várias coisas que acontecem, né, que são os homens dizendo, bah, ela tá na TPM, ela tá isso, ela tá aquilo, né, porque para quem convive conosco sabe quais são os nossos dias que mais estamos ou de uma forma ou de outra. E eu gostaria só também, Julie, que a gente pudesse compreender esses ciclos como algo natural e também pra gente não se esconder atrás deles. Eu não sei como colocar isso para que não fira né, as mulheres e as verdades. Usar como uma máscara. Isso, porque aí o pessoal diz, não, é que eu tô na TPM, eu tô braba mesmo, então sai chutando cachorro pra todo mundo, sabe? Então, talvez... E é lindo tu dizer essa sigla da TPM, né? Porque seria, hoje a gente usa TPM dizendo tensão pré-menstrual, né? Mas eu diria diferente. Eu sugiro talvez pensar tempo para meditar, né? Porque essa fase da lua, que seria a fase da lua minguante, que por acaso hoje ela tá no céu, no dia que nós estamos gravando esse programa, a lua minguante ela tem esse convite, né? Ela vem com esse arquétipo para que a gente possa olhar para esse nosso labirinto de emoções, que a gente possa navegar por essas nossas águas lamacentas. Né? Então, quando eu acesso uma dor em mim, nesse processo dessa lua, que é o recolher, é um movimento de introspecção, a fase yin do nosso ciclo. Então, quando eu olhei para essa emoção que me feriu tanto, né, nas fases passadas do meu ciclo, no momento que eu sangrar, no momento que esse sangue descer para a terra, eu consigo me liberar disso. Eu consigo honrar aquilo que aconteceu em mim, nesse meu processo, e soltar. Então, toda vez que a gente sangra, toda vez que uma mulher sangra, é um ato muito sagrado. É uma forma que nós temos de ser autolimpantes, né? A gente não precisa cortar, que muitas tribos usam desse mecanismo, os homens se cortam e dançam em círculos para consagrar e aliviar a pressão do mês. Né? Então, não me lembro agora o nome da tribo, mas enfim, eles usam disso. E a mulher tem isso natural. Ela pode deixar esse sangue sair, esse sangue se liberar, soltando essas emoções. E aí começa a questão, eu tenho muitos coágulos, o meu sangue não é fluido, eu sangro apenas um dia, eu fico sangrando 10 dias. Então, são esses distúrbios, né, que acontecem durante a nossa menstruação, durante essa lua nova, que é quando a gente sangra, que a gente pode olhar na ginecologia natural, porque tudo é uma informação, né? Toda manifestação física é uma informação que a gente pode trazer para o autoconhecimento. Certo. E, Julie, falando sobre... Cada mulher tem o seu jeito, o seu período, o seu... Inclusive, é tão bonito de ver que quando mulheres moram na mesma casa, todas elas têm, né, geralmente o período menstrual juntas. Isso é uma harmonia incrível, é um fenômeno, né? É um fenômeno, né? Que, pelo fato da convivência e tudo, acaba, né, tendo o mesmo período. Agora, para eu entender se está tudo bem comigo, porque... acredito que muita mulher começa a se questionar se realmente se conhece. Eu vejo esse lado como bem desafiador. Sim. Talvez menstruei a vida inteira com coágulos, 10 dias. Isso é natural? Ou, poxa, pra mim sempre foi curtinho, suave, simples e tranquilo e nunca me incomodei com isso. Pra outra pessoa sempre me doeu muito. Né? Então, talvez a gente comentar sobre as questões de ciclo e talvez aqui a gente tá com uma tenda que até a Julie vai falar sobre ela, vai nos explicar também quais são as terapias que são utilizadas, a tenda, por que é feito isso,
porque essa conexão e a gente se conhecer, eu acho que é bem importante de falar. Sim, sim. O que acontece? Vamos lá um pouco mais para trás da nossa história, né? O surgimento do anticoncepcional, da pílula, né? O que aconteceu? As mulheres foram chamadas, né? Elas entraram no mercado de trabalho. Elas começaram a produzir nas empresas. O que acontece? Nessa época, não existia pílula, não existia nenhum método que controlasse os picos hormonais. Até nem se conhecia isso, né? Então, essa mulher, ela começava a produzir nessa empresa, passava mês, e outro mês, e outro mês. E quando os supervisores ou a equipe, os donos da empresa iam avaliar a produtividade dessa mulher, eles percebiam que tinham fases do mês que elas caíam muito na produção. Então, ou elas estavam deprimidas, ou se encontravam no banheiro chorando, ou não queriam falar sobre aquilo, ou ficavam raivosas. O que era aquilo que acontecia nas empresas? Então, até que ponto valia a pena contratar uma mulher e não um homem? Então, aí vem toda uma revolução, né, em cima disso. E aí foi que uma equipe desenvolveu os anticoncepcionais, né, que permitiam com que as mulheres tivessem esse ciclo linear, não tivesse picos de estrogênio, progesterona e outros hormônios produzidos pelo cérebro, enfim, mas que ela tivesse uma linha, que ela fosse tênue o tempo todo, né? E continuasse a produtividade dela. E isso foi introduzido no mercado e foi super aceito, né? Ao mesmo tempo que controlaria a natalidade, né? Não ia controlar a questão das doenças sexualmente transmissíveis, mas ia controlar a questão da natalidade também. Enfim, esse processo veio e transformou as mulheres lineares. Até mesmo porque as mulheres viram com isso, eu digo a sua grande maioria, talvez não todas, né? Não generalizando, mas vendo uma liberdade aí. Isso. Exatamente, uma liberdade de simplesmente, eu posso tomar anticoncepcional, que aí eu vou conseguir usar um biquíni, eu vou conseguir ir na piscina, isso quando trazendo para o tempo agora, claro. né? E não digo que isso não traga, realmente traz, né? Traz essa questão do tipo, não preciso olhar para isso, né? Sim, sim. Quando a gente começa a olhar para a ginecologia natural e trazer isso como uma sacralidade, como algo sagrado, o processo de ser cíclica, né? A gente começa a agradecer a fase da lua que tu tá, né? Então, poxa, eu me percebo hoje que eu tô numa lua crescente e o que isso traz em mim? O que eu posso, que ferramentas a minha natureza pessoal me entrega para que eu possa usar nos meus processos de evolução aqui na Terra? Então, é um convite do autoconhecimento, sabe, Laura? E aí, veio depois o DIU, né? A gente voltando ali nos métodos anticoncepcional, enfim. O DIU, ele também é um corpo estranho, né? Então, é algo que eu coloco no meu útero, né? Como um controle de natalidade, né? Ele tem alguns que são de cobre, a questão hormonal, tem mais hormônios, enfim. Mas é um corpo estranho no nosso corpo. Tanto que a gente demora um tempo, ou talvez o tempo todo dele estar ali no nosso útero, que a gente pode simplesmente rejeitar ele e o nosso corpo mesmo eliminar, né? Então é um corpo estranho dentro do nosso, aonde as nossas células vão estar o tempo todo trabalhando nesse processo anti-inflamatório, né? Tem uma outra situação, Julie, porque talvez aqui a gente esteja falando de uma forma para poder auxiliar quem está em casa. Sim. E achar formas de se dar bem com o seu ciclo, claro. E tá tudo certo, né? Agora, se existem as formas que com a evolução vieram e pra pessoa, tá bacana usar o DIU, tá bacana usar, mas daqui um pouco repensar algumas atitudes. Aqui eu vou fazer um comentário, porque se tivessem me contado, eu não acreditava. Mas foi uma amiga que estava utilizando um DIU e o DIU foi parar na coluna. E aí ela começou a sentir dormência nas pernas e eles não sabiam o que estava acontecendo com ela e foram ver, era o DIU e tiveram que abrir ela, assim, uma especificamente cirurgia realmente bem invasiva para poder encontrar ele, para poder retirar ele.
O que acontece com isso? Não tô dizendo tirem o DIU, não utilizem. A gente sabe que com cuidado, utilizando e também com precaução, cada pouquinho fazendo seus exames, né, de rotina, olhar se ele tá bem certinho, tá tudo bem. Agora, existem casos, formas que talvez a gente não precise passar por isso para poder se alinhar de acordo com, eu entendo, mulheres que já tiveram filhos, que estão pensando, poxa, formas de talvez ter um cuidado diferente. Então, a gente sabe que cada uma é uma realidade e tá tudo bem. Mas, assim, eu resolvi comentar isso porque são aquelas coisinhas que acontecem que talvez não teriam a necessidade se a gente tivesse uma boa relação com o nosso ciclo, com a nossa, né, o entendimento sobre o nosso... Sim. E isso foi perdido com o tempo, né, Laura? Porque as nossas avós, bisavós, né? Poxa, elas precisavam trabalhar muito. Cada pouco elas se viam grávidas. E talvez elas nem quisessem estar grávidas. Sim. Quantos abusos, quantos abortos aconteceram. Então, tudo isso está registrado na memória do feminino. E eu te digo, Laura, que é no feminino coletivo. Não é só na minha linhagem ou na tua. Claro. Porque nós estamos todas mulheres interligadas, assim como tu falou antes, a questão de menstruarmos juntas. O convívio de uma mulher com a outra vai fazer com que o ciclo se alinhe. E olha só, tem até um filme que eu gostaria que o pessoal que está nos assistindo, se quisesse, eu sou apaixonada. E o nome é A Tenda Vermelha, então nós vamos falar também sobre isso, né? Onde essa tenda vermelha... Acontece isso há muito tempo atrás, não sei dizer precisamente o tempo, mas era na época onde os povos, os clãs, eles andavam como nômades, né? Então eles procuravam terras férteis, aonde tinha abundância de água, então eles iam caminhando procurando esses lugares mais propícios a viver um tempo. E nessa época, a mulher, ela era vista como um ser sagrado, aonde vinham informações quando ela entrava na sua lua. Então, o que acontece? Elas tinham uma tenda vermelha. Eu vou dar um spoiler do filme agora. Claro. Então, tem uma tenda vermelha, aonde quando elas precisavam sangrar, elas sangravam todas juntas, ou quando uma tinha que parir, né? Aonde seria realmente essa lua cheia ou essa lua nova, aonde elas se encontravam e ali elas sangravam direto na terra. E ali elas passavam 7 dias e 7 noites, aonde elas cantavam, aonde elas teciam, aonde elas conversavam. E muitas delas tinham visões de saber qual terra seria a terra fértil. E quando elas saíam dessa tenda vermelha com as visões que elas tiveram, elas passavam para o povo. E aí sim os homens organizavam esse movimento. Então olha só, a mulher recolhe, recebe a informação, entrega para o homem e o homem faz o movimento. Então é lindo esse filme, recomendo a todo mundo, todas as mulheres, homens, porque quando um homem começa a olhar para o feminino, ele também cura o feminino nele. Ele também cura observar a esposa que é cíclica. Que a mulher que acompanha a jornada dele aqui na Terra é cíclica. E que ela vai ter uma fase com a libido alta, uma fase com a libido baixa. Então, que ele possa acolher essa mulher e entender o ciclo dela. E talvez, fica mágico. Júlia, e talvez quando tu comenta sobre ele poder acolher, ele também possa entender neles os ciclos deles. Sim. Porque eu não vejo espécie aqui que não tenha altos e baixos diariamente. Sim. E tenha que estar pronto, né? Da mesma forma, mesmo que tu esteja no teu baixo, estar pronto para lidar com o teu dia. Então, isso não só mulheres, homens, mas é a questão amorosa para olhar para cada um. Exatamente. Eu gostaria agora, antes de continuarmos com o nosso papo, agradecer aos nossos patrocinadores, né, que fazem com que esse conteúdo chegue até você. A Pedras Andretta, que há mais de 40 anos no mercado, com os melhores acabamentos. Eu gosto de comentar que eu sou fã do Pedras Andretta por ter esse trabalho dentro da minha casa e ver os detalhes, porque para mim os detalhes fazem toda a diferença. Então, precisando, chama o Pedras Andretta para tua casa, para tua obra, né, para o teu escritório, que eles têm muito material bacana e
qualidade em quem instala para você. Aos supermercados Porta, a sua satisfação é o que importa. Lembrando que os supermercados Porta tem tanto do centro quanto ali próximo ao Banco do Brasil, né? São 2 centrais, mas um é até mais tarde, atendimento até 8h30 da noite. Então, poxa, isso facilita a nossa vida. Ao do centro que tem variedade te esperando em hortifruti. Eu gosto de ir lá porque eu posso escolher o que realmente me faz a diferença no meu dia a dia. Então, supermercados Porta. Café e tabacaria Estoril. Já experimentou passar lá e tomar um cafezinho? É muito bom. Chega lá, o pessoal, qualidade de atendimento, qualidade nos produtos, além de muitas opções para presente. Então, tu vai para lá, leva uns amigos, senta, toma teu café, toma, enfim, a tua soda italiana, o que tu gosta, e aproveita para olhar também tudo que tem para presentes ou coisas para ti também para levar para casa, né? Eu gosto de ter uma casa bem enfeitada, então lá também tem muitas opções. Gostaria de agradecer a Casa Gamba, que a Casa Gamba é responsável pela coloração do meu cabelo e todos os serviços que eu faço, quando é unha, quando eu vou para fazer o meu cabelo bem desenhadinho. Eu gosto muito, então eu convido você a passar na Casa Gamba, porque lá o atendimento é todo especial e a gente se sente muito especial. Também gostaria de lembrar a todos que eu visto Regla e pensando que Regla tem para todas as ocasiões. Eu disse assim, ó, esse vestido, né, para quem gosta, tem vários tons, e tu coloca com um chinelinho, tu vai passear, vai para um restaurante e fica de boa. Tu queres sair à noite, põe esse vestido e põe um salto, põe como eu estou aqui com um sapato que também é bem diferenciado. Então, tudo isso tu encontra na Regla e encontra também para toda a tua família. Não só para ti, quanto marido, filhos, enfim, né? Aproveita. E já falando que eu estou utilizando, quero também aproveitar e dizer que eu estou aqui com brincos e o relógio da Ótica Bem Ver, que além de ótica, meu óculos é feito lá. Além de ótica, eles têm todos os acessórios para te deixar deslumbrante. Então eu tô aqui com esse brinco que eu amei. Eu disse, que bom que ele não tá batendo no microfone, que eu não precisei tirar. Porque geralmente a gente tem que cuidar aqui, porque ele faz o tec-tec, né? E ele tá lindo pra uma noite, Meu Deus, então aproveita, Ótica Bem Ver, sempre com promoções especiais. E agora a gente voltando com o nosso papo, né? Depois eu volto para agradecer mais alguns patrocinadores. E entendendo um pouquinho sobre, né, a Dama de Vermelho pede sobre a Tenda Vermelha agora. Julie, eu queria ter essa conexão um pouco melhor com o meu feminino. Queria entender ciclo, porque quanta mulher chega ao início da menstruação e não teve uma base, talvez não teve quem instruísse e dissesse, olha, isso é normal. Ou porque antigamente a minha mãe conta que não se falava, era vergonha falar. Se perguntasse, meu Deus do céu, tinha que cuidar como voltava, né? O que tu quer saber, né? Então era algo muito fechado. Sim. A gente vê que cada vez mais as mulheres estão em busca dessa conexão e dizer que é a coisa mais normal. Teve alguém que comentou esses dias, tu imagina como é que eu vou chegar para minha filha, que hoje as crianças, né, estão mais cedinho, né, entrando na fase, as meninas menstruando mais cedo. Como é que eu vou chegar nessa fase? Eu disse, simples, é só dizer, todas passamos por isso. É a coisa mais natural. Ai, que bom, chegou o teu tempo, vai chegar o tempo da fulaninha, vai chegar. Mas assim, essa normalidade, como a gente pode entender técnicas e também todo esse sentir, e aqui representado pela Tenda Vermelha, que é utilizada lá na Casa Prana. Então, lindo a tua fala. Me trouxe muitos insights, assim, espero que eu consiga falar ele na ordem para o pessoal acompanhar em casa. Tem um livro que eu, inclusive, entreguei para Isabela, nossa filha. Hoje ela tem 8 anos. Eu entreguei para ela esses dias esse livro. E recomendo para quem quiser ler para si, depois entregar para a filha. Porque a gente só pode dar para nossa filha mulher aquilo que a gente já construiu em nós. Se ainda é um tabu para mim falar sobre o sangue, sobre o meu absorvente, sobre sexualidade, como que eu vou passar isso pro meu filho, pra minha filha, né? Como que eu vou passar com naturalidade se isso ainda não é natural para mim?
Então, que a gente possa construir isso antes para conseguir passar isso para essa galerinha, né? Já que tu estás falando isso, só para te cortar, né? E para poder entrar bem a fundo desse assunto, as pessoas ligam muito com sexualidade, né? A questão do sexo. Ah, virou mocinha, daí... Pera, mas não é isso que a gente quer passar. É simplesmente entender as fases. Isso vai chegar ao ponto, depois de acordo, mas eu acho que esse é o medo. É o medo de como passar e dizer, estimular, desestimular, o que isso significa. Mas eu imagino que isso é muito mais do que, né? É sim. É ver isso como algo sagrado, né? E, claro, desde pequeno, e isso vai muito da consciência de cada estrutura familiar, né, Laura? A questão desse livro se chama A Mamãe Sangra. Então, quem puder adquirir esse livro, eu encontra fácil no Instagram. E é uma escritora, se eu não me engano, gaúcha. E é incrível a forma com que ela coloca. É um livro infantil, com uma ilustração, coisa mais linda do mundo. Onde a mamãe planta a lua. E plantar a lua é entregar o sangue para a terra, né? Onde ela faz uma oração, ela se conecta com aquilo. E quem acompanha ela é o filho. Pequenininho, eu acredito, em torno de 4 a 6 anos, e ele vai fazendo as perguntas para ela e ela vai respondendo sobre o sangue, sobre essa ciclicidade. Então, quem tiver oportunidade, esse livro é incrível. E em relação, Laura, que tu falaste da questão de ver essa sexualidade como algo sagrado, né? Ver esse sangue como algo sagrado, trazer essa naturalidade para esse ciclo. Então, como é que eu posso ver isso que é algo... eu vejo que a minha mamãe, ela fica chorosa, ela fica com raiva quando ela tá sangrando. Porque as crianças começam a fazer essa associação. Elas começam a um entendimento muito além da consciência. Lá no inconsciente delas já vai armazenando como é esse processo da minha mamãe. Como minha mamãe lida com esse sangue? Aí ela diz pro meu papai o tempo todo, sai de perto porque eu tô na TPM, quebra... Então, tudo isso é informação para essa criança, né? Para essa futura menstruante, essa futura cíclica. Ou esse menino que vai acompanhar uma mulher na vida adulta e vai perceber isso, né? E aí ele já vai dizer, é aquela fase do saco que eu tenho que ter com ela, né? Então, é realmente a construção do entendimento. Então, claro, e isso no que for possível para cada mulher, para cada mamãe, né? Mostrar essa naturalidade. Sim, hoje a mamãe tá com uma cólica, acho que eu vou lá me fazer um chá. Ai, mamãe, o que é cólica? Explicar, mas se for possível, né? Porque para muitas mulheres, elas não escutaram isso, elas não sabem o que é isso. Então, quando eu digo autoconhecimento, quando a gente consegue se conhecer no nosso íntimo, a gente consegue passar para o outro a informação e consegue deixar isso mais leve. Teve uma situação onde eu estava trocando o meu absorvente e eu uso copo coletor. Algo que eu recomendo bastante para quem me procura no Prana, a gente auxilia a comprar um mais adequado, como colocar, como trabalhar com o copo coletor. Enfim, pela questão dos absorventes terem muita quantidade de aditivos químicos, criar proliferação de fungos, enfim, um monte de situações que vem com isso, né? Mas a gente pode até fazer um programa só sobre isso, Laura. Mas então, quando a Bela entrou no banheiro e eu tava removendo o meu copo coletor, ela me disse assim, mamãe, isso dói! Ela me fez já uma pergunta tipo, como assim? E aí eu disse, então, filha, não é que doa. A mamãe só se percebe que o útero tá tendo contrações para poder eliminar esse sangue que tá dentro da mamãe. Um sangue que não serve mais. Então, é a forma com que a gente vai conduzir com essa criança, trazendo uma naturalidade. Tipo, a minha mãe se esconde para trocar o absorvente, ela não troca na minha frente. Tu sabes que isso, eu percebi que, eu disse, poxa... em família também tem alguns cuidados, assim, poxa, porta fechada, vai pro banheiro, isso e aquilo. Mas quem tem criança sabe que tu tá ali e eles vão abrir a porta ou eles vão ficar batendo até tu abrir. Então, assim, é natural que eles te peguem, às vezes, numa situação como essa. É como se as crianças estivessem exigindo uma naturalidade. Qual é a tua naturalidade, mamãe? Como você é de verdade? Deixa eu te ver.
deixa eu tocar na tua pele, né? Sim. Então as crianças, elas têm esse desejo de conhecer. E é claro, daí tu vai falar, ai, Julia, daí eu não tô sexualizando, não, né? Porque tem todas essas questões que muitas famílias se questionam. Acredito eu que acelerar a sexualidade da criança tá muito além disso. Né? Então, quando a gente coloca músicas com letras que talvez vão num sentido pejorativo a outra, né? Se sentindo superior ao outro ser humano. Então, as músicas, as vestes, tem muitas crianças que hoje se vestem como adultos, né? Crianças que se maquiam como adultos. Então, é muito dessa sinalização que vem da cultura da casa. Né? Ai, gosta de pintar a unha. Legal, tá pintando a unha como uma brincadeira, mas coloca isso como uma dose. Sim, você está pintando a unha, mas você é uma criança. Crianças não se comportam assim. Pintam a unha para brincar, mas na hora de sair, de ir para um lugar, tira o esmalte. Então, são pequenos gestos que fazem a diferença de trazer essa criança para a infantilidade, para o lugar onde ela está, e não acelerar ela e levar ela para um lugar aonde é só no futuro. E, Julie, talvez essa privação de não verem cause a curiosidade que pode ser buscada fora. Sim, exatamente. Tipo, então... se a minha mamãe não me mostra, eu vou procurar um lugar que me mostre. E talvez não vai ser da forma mais adequada, onde essa família gostaria que essa criança tivesse esse conhecimento, né? Porque indiferente de ser do sexo feminino ou masculino, somos corpos, com vivências e experiências, né? Então, claro, alguns cuidados, tá crescendo, óbvio, até pro respeito com o restante do pessoal em família. Tem fases da nossa infância onde a gente vai começar a perceber que o nosso corpo nos gera prazer. Sim. Com um toque, com um ursinho, com um brinquedo, com algo assim, eu vou sentir que tem partes do meu corpo que me dão uma sensação muito prazerosa. Agora, essa mamãe chega nesse lugar, esse papai ou esse cuidador chega nesse lugar e vê isso, de que forma esse adulto vai conduzir? Sim. Porque é a forma da naturalidade desse adulto que vai dar informação para essa criança de será que isso é bom ou isso é ruim, né? Com certeza. E, Julie, para que a gente possa entrar um pouquinho mais no papo de terapias, para a gente poder ter essa proximidade com o nosso íntimo, porque isso somos nós, né? Acontece conosco. Então, poxa, quanta mulher querendo desapegar talvez de um anticoncepcional, óbvio que de acordo com as vontades de cada uma, a gente não pode ficar forçando e dizer, não, tu vai voltar a menstruar porque é natural, tá? Não é isso, é muito mais do que isso. Então, quando uma mulher quer entender um pouquinho mais para ela poder se abrir para a conexão com o seu feminino. Sim, tu sabe que muitas mulheres procuram a questão da ginecologia natural e elas chegam dizendo, Ju, só que eu tomo anticoncepcional e eu não penso em parar. Então tem muitas mulheres que nem chegam, porque já pensam, eu nem vou lá porque eu não vou parar de tomar anti. Sim. Né? E é importante tu falar sobre isso. O que acontece? Quando uma mulher toma anticoncepcional ou usa DIU, que trabalha as questões hormonais para nos deixar nessa linha, né? A gente se baseia sempre pelo ciclo lunar, né? Então, eu não tenho a oscilação hormonal interna minha, mas eu me baseio pela oscilação da regente maior, que é a consciência coletiva, né? Esse inconsciente coletivo que é a Lua. Então, a Lua vai estar... O que a Lua faz nas águas? Né? Então, quando tem uma lua cheia, as marés sobem, as plantas têm a vitalidade mais nas pontas, é época de fazer isso. Então, essa lua está sempre se comunicando. Então, quando eu entendo o ciclo lunar, o que é a lua cheia, o que é a lua crescente, minguante e nova, eu consigo trabalhar esse ciclo, me baseando por ela. Aí eu chego para a ginecologia natural e digo, eu tenho infecção urinária de recorrência. Né? Ou eu tenho um excesso de sangramento, uma menorreia, uma menorragia. E aí a gente vai olhar para isso, né? Então a gente vai tratar essas questões que ela está trazendo, mas a gente não faz diagnóstico. Então a ginecologia natural, ela vai trabalhar junto, em parceria com a ginecologia convencional. Né? Então elas vão trabalhar juntos, uma terapeuticamente, ajudando os processos que se manifestam nessa constância, né? Nessa repetição.
E ao mesmo tempo a ginecologia convencional com toda a sua bagagem, né, que é incrível e auxiliam tanto as mulheres. Claro. Então a gente vai trabalhando com essas duas juntas Uhum. e sanando, né, o que essas mulheres vêm desenvolvendo e vêm trazendo. Uhum. Então, a tenda vermelha. Eu acho que antes de falarmos sobre a tenda vermelha, eu quero agradecer mais alguns patrocinadores, né? Aproveitando esse momento, mas fica conosco porque já vamos falar sobre a tenda, sobre tudo que a Julie trouxe aqui para deixar bem lúdico o nosso programa. Porque isso eu sinto que são coisas, pra mim, falo desde sempre que eu preciso ver para crer. Então eu acredito que a ludicidade me ajude muito com as questões de ver, de experimentar, de talvez ter essa conexão um pouco mais próxima e ver que o chazinho tá aqui, como que eu poderia, claro, quais são as possibilidades. Às vezes a gente imagina que para ter uma conexão precise fazer tanta coisa e tu vai lá, a Julie te dá uma dica de alguma coisa que seja benéfica e tudo mais, né? Mas eu gostaria de agradecer, falando em naturalidade, a Charmot Chá de Verdade. Eu tenho aqui e eu gosto de falar porque eu uso em casa. Charmot são chás orgânicos, onde tudo que contém aqui foi com muito cuidado preparado. Até a Julie também faz isso no Prana, né? Também Sim. separa os chazinhos, tudo com muito cuidado. Aqui, para quem precisa ter, por exemplo, a Julie, ela sabe, ela faz, tem a hortinha, ok, mas para ti que tá em casa e por vezes gostaria de estar consumindo algo de qualidade, que faça bem para ti e para tua família, chama a Ariane da Charmot Chás de Verdade, que além disso, tu pode ter até uns mimos para os teus filhos, porque além dos chás, eles também estão com chocolates orgânicos. Então, só entrar no Instagram e ver lá tudo que ela tem para oferecer para ti e para tua família. Gostaria também de agradecer a Fleur para Alisson Pinheiro, o Alisson que fez esse nosso arranjo lindo que está ao lado da Júlia, que está no meio do nosso cenário. Sim, é uma orquídea de verdade, ela está aqui aberta desde meio de dezembro, tá a coisa mais linda, claro que com dicas dele de como a gente precisava cuidar e tudo mais, ele esteve aqui no programa. Ele faz arranjos também de forma bem leve, orgânica, claro que você quer com um papel, com alguma coisa, um plástico, ele utiliza, mas ele, se tu deixar ele criar, ele vai utilizar a juta, as raízes, vai usar as cascas de árvores para deixar o teu ambiente assim bem natural, gostoso, e a gente sabe que as plantinhas elas se conversam, né? Então se a gente conseguir juntar, que nem aí ele juntou várias plantinhas juntas no mesmo arranjo, e passa lá que tem muita coisa bonita te esperando. Gostaria de agradecer também ao restaurante e cantina Mascaron. Sim, um lugar especial aqui na Serra Gaúcha. Em Vila Flores, você encontra o restaurante que tem a cantina com bebidas especiais, vinhos, licores. Eles produzem tudo de forma artesanal, além de todas as refeições que é durante a semana. Você encontra ao meio-dia buffet, à noite à la carte, então com pizzas, com vários pratos especiais, além de ser um lugar, uma experiência. Eu entro lá e me sinto voltando à casa da nona, né? Para nós que somos da Serra Gaúcha, a gente tem muito essa vivência, mas para quem, né, talvez seja de fora, seja bem especial esse convite para passarem no Mascaron, que é restaurante e cantina. Então agora, pra gente voltar e falar um pouquinho sobre a tenda, né, Julie? Vamos entender a tal da tenda, que a Casa Prana, né, que eu gosto de sempre deixar o convite, porque terapias especiais para todo mundo. Quem não acredita, aproveite, vá e tire a teima, porque eu, por vezes, eu disse, poxa, mas isso funciona mesmo, né? E a Fer também sempre brinca, né? Que ela disse, por talvez não acreditar tanto que eu, né, vou lá e mexo para ver e dá certo. Então, a gente sabendo que existem inúmeras terapias, mais uma para deixar a gente próximo do nosso conhecimento, que eu vejo que só tende a deixar a nossa vida mais leve. Sim. Julie, a questão da tenda, essa ludicidade, os chás com os seus benefícios, em vários momentos a gente já falou sobre, a gente já trouxe os chazinhos que tu mostraste, o que é bom para isso, para aquilo, mas aqui eu vejo que é um lugar onde vamos nos
talvez guardar, nos né? recolher e vamos entender um pouquinho o que a minha parceira de cor hoje está aqui fazendo. Então a ideia da tenda vermelha é bem aquela do filme, né? Então o pessoal que vai assistir depois vai compreender isso mais amplamente. Então a tenda vermelha, ela vem com esse propósito de recolher, da introspecção, e muitas vezes ela faz uma menção à vida uterina, né? Então a gente tem o vapor, né? Onde ele fica dentro desse banco. Sim. Então fica aqui embaixo, né? Certo, Ali dentro então, fica o vapor dentro do jarro. tem esse... o jarro. O jarro de coloca barro, dentro. isso. Então a gente coloca as ervas que são necessárias para aquele protocolo, né? Então às Certo. vezes são 4 sessões, são 7 sessões, às vezes é uma sessão por semana, depende muito de cada protocolo, né? A gente segue um protocolo. Lembrando uma coisa que eu gosto de frisar aqui, que a terapia, ela sempre vem... tem a convencional, né, que é a gente vai para o médico e a gente vai ter, né, também o nosso tratamento, mas a terapia, ela vem como um ótimo complemento. Então, assim, é bom só frisar que a gente sempre diz, procura o teu médico, veja tudo, ok, se resolva também se for com ele, mas vem para complementar, vem para ajudar daqui um pouco, um vaporzinho, um é chazinho, sensacional. algo possa te ajudar e muito. Então, assim, não é tirando a questão do convencional, mas é dizendo que isso também faz muito bem, né, Julie? Sim, equilibrar as duas Sim, coisas, né? exato. A ciência e a espiritualidade, né, estarem caminhando juntas. Com Porque certeza. somos essas duas polaridades Exatamente, também, né? exatamente. Então, eu trouxe alguns chás, mas é uma variedade imensa de chás. E cada um tem a sua particularidade, né? Então, tem mulheres que vão usar da tenda vermelha. A tenda vermelha especificamente, assim, nesse formato que ela tá, ela é usada para vaporização uterina, né? Então, aqui tem um cenário de vaporização, onde nós vamos usar ervas. Algumas delas vão ser ou infusão ou decocção, que a gente já falou sobre isso em outro programa, né, da questão dos chás. Mas, enfim, a questão da infusão é aquele chazinho que eu coloco na água que ferveu, deixo ali resfriar e já posso tomar. Isso é um chá de infusão. E o da decocção é quando eu fervo aquelas cascas, raízes, né, aonde a estrutura da planta ela é mais densa, então eu fervo ela, Certo. né? Quando é a folhinha, aí eu faço uma infusão. Então esse preparo é feito, é colocado no jarro de barro, o jarro de barro dentro do banquinho, onde é estofado, a gente fecha essa tenda e a mulher ela fica ali naquela introspecção, naquele momento de meditação. E aí a gente vai conduzindo essas meditações, às vezes com tambor, às vezes com maraca, às vezes com uma guiança, né? Para honrar toda essa ancestralidade, essas mulheres que vivem em nós, né? Porque nós somos todas elas, né? A gente é a ponta desse sistema. Então, eu tenho as vibrações e as vivências da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, porque eu já morei nesse útero, né? Então, quando a gente tem aquela imagem que a Fer costuma trazer, né? Sim. Daquela sementinha, do óvulo que estava lá no útero da mamãe, quando a mamãe era um bebê dentro da barriga da nossa avó, né? Então, 50% do ser que eu sou hoje estava naquele ventre, recebeu aquelas informações do que aconteceu naquele corpo. Então, tudo isso a gente vai trazer para essa tenda, né? Num processo de terapia, num processo aonde vai ter uma sequência, né, de encontros e de atividades que a própria mulher pode também fazer em casa. Aonde tem pessoas que, Ju, eu não quero fazer no consultório a vaporização, eu quero fazer em casa. Então, a gente auxilia essa mulher também a fazer isso em casa. A maioria prefere fazer no consultório, porque é um momento seguro, onde ninguém vai interromper, onde tem um som adequado, um clima adequado para fazer essa Mas eu acho essa isso medicina. perfeito, porque toda vez que a gente para nos olhar, claro que em casa, isso precisa ser diário, mas tem situações que nos fazem a parar para
pensar, mas em outro ambiente que às vezes a gente consegue realmente entrar naquele sentimento que Sim, precisa. sim. Porque em casa, às vezes, tem uma TV ligada, um alto som lá na sala e tá ouvindo o teu quarto. Tem um som ali, tem gente chamando na porta, tem isso. Então, nem sempre a casa é o melhor lugar, talvez, pra... Não, eu digo assim, que diariamente é importante de parar e fazer a nossa oração, talvez meditar em casa, ok. Mas a gente precisa ter momentos como esse que são diferenciados, ainda mais para uma conexão tão profunda, que é algo para o nosso conhecimento. E, Julie, não adianta. Em casa eu posso fazer, mas aí eu tenho uma guiança tua, Sim. que tem todo um conhecimento. Julie, senti tal coisa, o que pode ser, né? E qual é a ideia principal disso tudo, sabe, Laura? É trazer a curandeira de si, né? Tanto que a minha formação vem desse grupo de mulheres, né, curandeiras de si, que é entregar esse material para essa mulher e ela poder se sanar, né? Ela poder levar isso para o dia a dia dela e ir sanando essas feridas. Então ela vai aprender a fazer os óvulos. Ela vai saber que quando ela está em tal fase, que ela tem recorrência de tal situação, ela pode usar essa medicina. Então, não é deixar essa pessoa presa a um protocolo, né? Mas sim trazer esse protocolo para a vida dessa mulher, onde ela tem essa recorrência de fatos acontecendo e que ela possa se sanar, né? Que ela se sinta livre para conduzir esse processo. E aí ela vai começar a ter a hortinha dela. Aí ela vai começar a secar aquele chá que faz tão bem para ela. E quando a gente fala da questão do sangue, de consagrar a lua, né? Onde a gente planta esse sangue na terra, que é uma medicina assim, ó, transformadora, que mudou a minha vida também. Que eu não dava nada para isso, sabe? Sinceramente, eu entrei para esse mundo duvidando. E aí, quando a gente vai fazendo e, tipo, as coisas vão se abrindo, tu pensa, será que é disso? E aí, esse autoquestionamento começa, tipo, poxa, esse negócio funciona. Eu comecei a pegar o meu sangue e entregar para uma planta específica na minha casa. Toda vez que eu entrego esse sangue, eu agradeço tudo que aconteceu nesse mês. Eu tenho um diário, né, onde eu tenho a mandala lunar, talvez algumas mulheres já fazem uso dela. Eu faço uso há alguns anos e é uma medicina muito boa para mim. Então eu trago todas essas minhas anotações, dessas percepções do ciclo, e quando eu entrego e agradeço, eu peço coisas para minha próxima alunação. Quando eu entrego isso, essa árvore se nutre desse orgânico que eu estou entregando, disso que estava em mim. Eu me conecto com essa planta. Aí, quando chega uma fase do mês, que é onde eu me percebo mais sensível, aonde habitam os meus maiores desafios, eu colho as folhas dessa árvore e eu faço um chá para mim. Então, é como se eu tomasse do meu próprio veneno. E isso vai me sanando. E quando eu colho essa folha, ela é muito mais do que uma folha. Porque eu sei que ali tem as minhas informações. Tem algo que eu plantei ali. Então, quando essa mulher começa a olhar para esse ciclo, ela começa a se apaixonar. E perceber que quando ela menstruar, ela vai estar vibrante. Ela vai estar feliz porque... Ai, mais uma vez eu estou tendo a oportunidade de curar algo em mim. Então, trazer essa fluidez, sabe? Essa leveza de se conectar com a natureza, de perceber essa ciclicidade interna e externa. E esse movimento, ele é sanador. Sabe que quando tu falas isso, eu penso muitas vezes, mas como ter tanta dificuldade em algo tão simples? Porque faz parte do nosso corpo. Digo simples, é grandioso. Mas eu quero dizer que por ser simples, porque é algo que o nosso corpo produz. Sim. Tá aí, né? Então... Pensando dessa forma, talvez as pessoas comecem... Então, se é algo tão natural, tão simples, então, peraí. Vamos começar por aí. Vamos sanando essa parte. Isso. E aí, começamos da raiz. Isso. E depois a gente vai trabalhando outras questões da nossa vida. Eu digo que é bem bacana a gente poder entender um pouquinho, porque um pouquinho... A Fer disse que sempre um pouquinho é muito pouquinho, né? Mas eu digo que é vasto o conhecimento. E, Julie, com certeza tem muito a entregar a cada um que vai te procurar para fazer uma terapia como essa. E quanta mulher vai, talvez, desencanar de situações tão
né, que talvez viraram uma rotina. Quanta mulher, de novo isso, né? Aí pega, né, faz de alguma forma com que não precise mais passar por aquilo. E eu digo, é uma situação... Eu tive 2 filhos, quando quis, as 2 vezes. Então, e o pessoal me questiona sobre... E eu lembro que minha mãe sempre dizia, é só se olhar, Laura. Tu vai saber quando é o momento. E eu não acreditava, porque, pelo amor de Deus, pode vir a qualquer hora. Se Deus quiser, nenhuma folha cai sem que Ele queira, né? Então, com certeza, daqui um pouco me vem, mas né, vai saber, né? Não é a minha ideia, né, de agora. Mas, quando ela me falava isso, eu não entendia que ela comentava. É só se olhar. Olha que... o teu corpo vai dizer quando é o dia que tu vai estar... Não precisa de tabelinha, não precisa disso, daquilo. Olha pro teu corpo. Porque às vezes a tabelinha não é tão corretinha como tá aí. A minha, meu Deus, era uma loucura. Laura, tem muitas mulheres que têm a ovulação na menstruação. Sim, exato. Então, assim, ó, não é uma regra. Cada mulher é uma mulher. Então, quando a gente traz a percepção da fertilidade, a gente trabalha tanto para as mulheres que querem engravidar, quanto para as mulheres que não desejam a gravidez. Exato. Aí tu fala da questão de Deus. Gente, se Deus quiser que tu engravide, Ele vai fazer assim, ó. E tu vai engravidar. Com DIU, com anti, com preservativo, com camisinha, o que for, tu vai engravidar. Porque é um comando muito maior do que a gente acha que tem o controle. Pois é. Então, eu digo, mas pra mim sempre foi uma questão, assim, bem resolvida. E fico feliz por olhar isso e dizer, eu só tenho que começar a agradecer mais sobre isso. Porque eu acho que é algo tão bonito que eu pude vivenciar de uma forma muito tranquila. E saber que existe uma guerra por trás disso, que muita gente não aceita. E que é algo... se souber aceitar, se torna muito mais tranquilo. E para isso nós temos tudo a favor, né, Julie? Julie, o que mais a gente pode pontuar que é importante deixar aqui dito para quem está em casa, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre as terapias e saber o que mais pode ser dito aqui para deixar, né, como uma visão importante, como algo que possa ajudar quem está em casa? Eu acredito que existem muitas importâncias, né, Laura? Cada uma na sua percepção. Mas o que eu traria como uma chave é a gente perceber os padrões. O que é que eu repito? Eu repito um relacionamento abusivo? Eu repito esse padrão? Eu repito um padrão de que toda vez que eu tenho relação sexual e que eu sinto prazer, eu adoeço no dia seguinte? Eu tenho uma cistite, eu tenho uma infecção urinária? Como que o meu corpo está se comunicando comigo? Quais são as percepções que eu tenho quando eu tô para menstruar? Ou quando eu tô na fase pós-menstruação, que seria a nossa pré-ovulação? Mapear, olhar o que o corpo está falando. Perceber se no teu toque, na tua intimidade, existe um muco. Se esse muco é um muco cervical, se é um muco... como que ele é? Ele é espesso? Como é o meu sangue? Eu toco no meu sangue? Eu consigo fazer com que ele chegue nas minhas mãos? Eu sinta o cheiro dele? Ele é meu. É algo sagrado. É graças a esse sangue que existe a continuidade da vida na Terra. Então, que a gente possa olhar para esse ciclo, sabe, Laura? Da forma que for. O ciclo de comportamento, o ciclo interno, o externo, os padrões. Eu acho que isso já é uma ferramenta que ajuda bastante. É isso aí. Mas maravilha, Julie. É de se encantar ouvir tudo isso. Imagino que quem esteja em casa também possa ter se conectado um pouquinho com todo esse conhecimento. Sabemos que existem terapias diversas para várias situações e essa vem para fazer com que a gente possa se olhar, né? Olhar para o ser mulher, porque, e como a gente disse, existe o feminino, masculino, ok, existem as duas polaridades dentro de mulheres e homens, mas a gente sabe que a mulher, ela passa por alguns processos que os homens também passam, mas talvez a gente tenha essa maior dificuldade em olhar e achar que tudo é de uma forma natural e então talvez, para quem sentiu esse chamado, dá uma ligadinha, Prana Energia Vital, nas redes sociais, Facebook e Instagram, tem canal no YouTube também, então procura que as meninas vão saber te
orientar da melhor forma, né? E a gente sabe que juntando ali as terapias, elas fazem milagres. Julie, muito obrigada. Obrigada, Pode Laura. deixar tempo aqui para que tu possa falar pro pessoal em casa também. Agradecer o pessoal que nos assiste, que nos acompanha, que tá sempre interagindo. E eu me coloco à disposição, né? Então, se alguma mulher, algum homem deseja olhar para essa ciclicidade, porque quando a gente se conecta com esse ciclo, eu digo para vocês, a vida fica mais leve. Existem questões que a gente consegue conduzir com mais naturalidade. E entender que se tá assim, tudo bem, tá tudo certo, já vai passar. Essas coisas acontecem por um propósito maior. Então, que a gente possa trazer essa leveza. Bem, fico à disposição. Obrigada mais uma vez, Laura. Obrigada, Julie. E agradecendo a Julie, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou hoje, né? Hoje, o retorno, nosso primeiro programa de terapêutico, né? Nosso primeiro programa terapêutico das nossas sextas-feiras no programa Algo a Mais. Para quem está assistindo em outros canais, a gente reprisa e ele passa em outros momentos também para que possa chegar a mais pessoas. Então, um abraço a todos que nos acompanharam e até o próximo.